Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que entrou nesse canal, caiu de paraquedas ou foi até mesmo guiado pelo próprio Deus a estar aqui escutando junto comigo, mas nada mais que alguns versículos bíblicos. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa aí o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Vamos espalhar ainda mais um pouquinho da palavra de Deus para muitas pessoas que ainda não escutaram. Amém? E hoje o versículo bíblico ele tem um toque especial um pouco para mim, porque hoje eu vou contar de forma rápida e objetiva como foi a minha conversão em Cristo Jesus. Então vamos lá? Essa passagem se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então vamos lá, vamos ler junto comigo. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Amém? Essa passagem de 1 Pedro, ela tem esse toque especial para mim, porque toda vez ela me faz lembrar um pouco da minha conversão. Lá em meados de 2001, antes de eu me casar, no mês de abril, eu estava assistindo a um programa do Gugu Liberato, que ainda estava no SBT, e naquele período estava tendo época da Páscoa, onde estava falando sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu não era evangélica naquele tempo, eu era católica, né? Mas aquela católica não praticante, nem os meus pais eles eram. Então, na verdade, eu nunca tinha pegado nem numa Bíblia para poder ler. E eu lembro que naquele período, quando ele estava falando, né, chamou na época um padre para falar um pouquinho sobre o Santo Sudário. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui do lado aqui a imagem do Santo Sudário para você ter uma noção do que é isso, que é aquele pano que foi envolvido ao corpo de Jesus após a crucificação dele. E eu lembro que esse padre, ele estava mostrando esse Santo Sudário, né? E ele estava explicando justamente esse Santo Sudário. E eu lembro que na época eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, né? Nunca, só Deus. E se eu ouvia falar de Jesus era muito pouco, só de ouvir assim por cima. Nunca parei para prestar atenção realmente no que Jesus ele tinha feito. E eu lembro que eu parei para prestar atenção enquanto o padre estava explicando sobre aquele Santo Sudário. E dentro de mim ele nasceu algo diferente quando ele começou a explicar e começou a falar um pouco do que Jesus ele fez. E eu lembro que aquele momento foi um momento muito especial, porque eu entendi o que Jesus fez, mesmo que saiu da boca de um padre. E foi ali o primeiro contato que eu tive com Jesus Cristo a respeito sobre a sua morte e ressurreição. E eu lembro que eu vim a chorar naquele momento. E eu lembro que eu pronunciei essas palavras, falei assim: Senhor, eu não sabia que o Senhor tinha feito isso por nós. E naquele período eu já estava passando uma adolescência, naquele tempo eu tinha 17 anos de idade. Eu estava passando por uma adolescência complicada, onde os meus pais eles não eram pessoas estáveis. Uma hora ficava morando aqui, outra hora ia para outro estado, outra hora ia para outro lugar. Então eu nunca tive um estilo de estabilidade na minha vida. E eu já estava ficando muito cansada desse estilo de vida dos meus pais. E eu, por ser menor de idade, eu teria que obedecê-los, né? Aonde que eles me levavam, eu tinha que ir. E isso significava o quê? Toda vez fazer amigos, ou seja, a escola também, quando eu já estava em uma matéria, já estava guiada numa matéria, eu tinha que ir para outra escola. Então eu não tive muita estabilidade.
E naquele período também eu já era noiva, já estava prestes a casar com meu marido, né? E nós estávamos num impasse, porque minha mãe e meu pai chegou em nós e falou assim, ó, se vocês não casarem rápido, né, a gente vai embora de novo a Pernambuco. Ou seja, colocou eu e meu marido contra a parede. E nós era muito novo ainda. Ainda eu não estava trabalhando, ele trabalhava, mas a gente ainda não tinha definido um lugar para morar, não tinha definido ainda a construção da nossa casa. Então foi um momento que até nós no relacionamento nos esfriamos um pouco, justamente por conta dessas tantas informações que recebemos ao mesmo tempo. E eu lembro que isso me angustiou muito na época. Foi a minha primeira oração que eu tinha feito na noite. E eu tinha falado assim, falei, Deus, eu não aguento mais esse estilo de vida. O Senhor sabe o quanto que eu estou cansada. E eu venho te pedir que se o meu casamento ele realmente sair, se o Senhor ele cumprir esse casamento na minha vida, eu irei me converter. E foi dito e feito, né, irmãos? Eu me casei no dia 9 de junho de 2001 e na outra semana eu estava na igreja já, uma igreja Paz e Vida na época, aqui da Zona Sul de São Paulo, e eu já estava aceitando a Cristo como único verdadeiro Salvador e começando a trilhar aquela vida cristã. Amém, meus amores? Veja que o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você e foi por alto preço. E não foi pago simplesmente por um simples ouro ou prata, mas ele foi pago por você, por amor a você, por amor a mim. E hoje eu habito a casa do Senhor por longos dias, né? Ainda faltam os longos, mas eu tenho 20 anos de convertida, desde dos meus 17 anos. Amém? Que isso possa te encorajar a seguir a Cristo ainda mais. Amém?